Olá, meus caros e caras estudantes. Estou aqui para começar com vocês a playlist de Matemática 2. Vamos começar na primeira aula estudando sequências numéricas. Lembrem-se, nós já trabalhamos isso em sala de aula, mas essa ferramenta é uma oportunidade para que vocês possam continuar aprendendo a qualquer momento que for mais conveniente para vocês. Espero que seja de ajuda e vamos lá, vamos começar nossa agenda de estudo. Bem, para começar nossos estudos em sequências, vamos primeiro definir o que é uma sequência. De modo geral, toda função cujo domínio é o conjunto dos naturais não nulos, a gente tem exatamente uma sequência numérica infinita. Então, o que nós temos? Nós temos uma função onde o domínio é o conjunto dos naturais não nulos e o contradomínio é um número qualquer real, tá? De uma outra forma, a gente podia expressar também na forma de diagramas, ok? Aqui a gente tem o nosso primeiro conjunto, que necessariamente, para se tratar de uma sequência, precisa ser o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Claro, a gente vai começar 1, 2, 3, exatamente para poder dar a posição na sequência, nessa fila, nessa lista de números, tá? E aqui o meu contradomínio é um número real qualquer. Claro que existem sequências de objetos, sequências de formas, sequência de protocolos, de procedimentos, mas aqui a gente vai se restringir basicamente às sequências numéricas, por isso essa forma. Então, o 1 vai ser associado a um número que a gente vai chamar de A1, o 2 vai se associar a um número chamado de A2 e assim sucessivamente, de modo que o N, por fim o N, vai se associar ao número AN. E quem vai fazer essa associação aqui é essa função em N, que vai ser expressada em função de N, em função dessa posição. Normalmente, claro, a definição de sequência é a definição de função, como a gente está vendo aqui. Mas normalmente a gente não trata de função na linguagem de conjunto, a gente trata nessa linguagem aqui, usando os parênteses, e como o conjunto do domínio está sempre determinado, é esse conjunto aqui, trata-se desse conjunto dos números naturais não nulos, então, e ele está muito claro aqui no índice de cada número, então essa é uma outra forma de expressar essa função e realçando apenas a sequência dos números de fato. Então, essa é a chamada sequência numérica infinita. Bom, agora eu queria convidar vocês a acompanhar as aulas no portal da Matemática da UBMEP, é um canal do YouTube, o professor Maurício vai trazer as aulas de sequências e o link está aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. É só clicar no link que vai te levar exatamente à aula do Maurício. Então, saia um pouquinho da minha aula, assista a aula do Maurício, do professor Maurício, e depois retorna aqui para a gente continuar a nossa conversa. Tá bom? Até mais. Ok, agora você já terminou de assistir a aula do Maurício, já está por dentro da definição, direitinho, de sequência, já sabe do que a gente vai tratar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver alguns exemplos do nosso livro texto, que também esse livro está aqui na descrição, a referência dele na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá, o primeiro exercício é: encontre os 5 primeiros termos da sequência, cujo termo geral é a n igual a 1,5n mais 8. Claro, n, que é posição, tem que ser um número natural, não nulo. Vocês já viram isso muito bem. Então, como ele quer os 5 primeiros termos, então ele quer que nós encontremos o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Essa sequência ela pode continuar sem nenhum problema. Então, vamos começar aqui. Para encontrar o termo A1, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com essa expressão, o termo geral, aqui da sequência.
Então, o AN, o termo de qualquer posição, é 1,5 vezes N mais 8. Então, se eu estou considerando N igual a 1, eu vou até escrever para ficar bem claro aqui, ó. Se N é igual a 1, você tem um elemento de primeira posição, então eu vou ter o A1, e substituindo N por 1, vai ficar 1,5 vezes 1 mais 8. Ora, primeiro eu tenho que fazer 1,5 vezes 1. Isso não é problema, é 1,5 mesmo. Mais 8, nós vamos ter 9,5. Esse é o nosso primeiro termo da sequência aqui, ó. Descobrimos quem é o A1. É o número 9,5. Vamos separar com ponto e vírgula. Bom, continuando. Para N igual a 2, ou seja, o termo de segunda posição, basta substituir o N por 2. Então, vai ficar 1,5 vezes 2 mais 8. Observe que eu tenho a mesma expressão, no entanto, né, eu substituí o N por 2 porque eu estou querendo encontrar o segundo termo. Bom, primeiro multiplicando, primeiro eu preciso multiplicar para depois somar. 1,5 vezes 2 vai dar 3 mais 8. 3 mais 8 vai ser 11. Vamos fazer o terceiro termo. Vai ficar 3, 1,5 vezes 3, mais 8. Mais uma vez, primeiro fazendo a conta de multiplicação, vai ficar 4,5, 3 vezes 1,5, mais 8. Portanto, 12,5. Terceiro termo, vamos para o quarto. O quarto termo, 1,5 vezes 4, mais 8. Executando a multiplicação, ficamos com 6 mais 8. 6 mais 8, 14. Pronto, vamos para o último termo que é desejado, né? Os 5 primeiros termos. Então, vamos para o A5, que vai ser 1,5 vezes 5 mais 8. Ok? Fazendo a multiplicação, temos 7,5. 7,5 mais 8, então temos 15,5. Então, para finalizar aqui, qual que é a minha sequência? Depois de tudo isso, nós descobrimos que a sequência vai ser 9,5, 11, 12,5, continuar aqui embaixo, 14, e por último, 15,5, por último dos 5 primeiros, mas a gente pode continuar aqui, ó, essa sequência é uma sequência infinita, porque N é um número infinito, tá bom? Então, tá aí, mais um exemplo resolvido. Vamos a mais uma questão aqui. Agora ele diz o seguinte, a lei de formação dos elementos de uma sequência é AN igual a 3 vezes N menos 16. Claro, N é o número natural não nulo. O número 113 pertence a essa sequência? Bom, o número 113 é algum dos números desta fila, né? Bom, para isso acontecer, o que precisa a gente determinar? A gente quer saber se existe um termo qualquer, sei lá, o A20, o A30, o A16, tem algum termo em algum momento, em alguma posição, que é o número 113? Essa é a pergunta que a gente faz. Mas isso só vai acontecer, para que isso aconteça, para que essa afirmação AN igual a 113 seja verdadeira, eu preciso encontrar um N aqui na minha equação que seja um número natural, não nulo, como está especificado na questão. Então, nós vamos acreditar que isso é possível, mas vamos identificar que N faz com que isso fique verdadeiro. Se for um natural, não nulo, ok, o número 113 pertence à sequência. Se N for um número 1,5, 3,14, menos 3, não for um número natural não nulo ou próprio zero, então porque 113 não pertence a essa sequência, ela não cabe nessa afirmação, tá bom?
Então, tudo vai depender do N que a gente vai encontrar. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o meu AN pela expressão da função, né? Que é 3N menos 16. Então, vai ficar o seguinte, ó, ao invés de AN, eu vou escrever 3N menos 16. E aí vai ficar igual a 113. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar 16 a ambos os membros para poder tentar isolar aqui meu N e resolver a minha equação. Então, eu vou ficar com 3N's. Observe que mais 16 menos 16, e esse foi o objetivo de somar 16 a ambos os membros, foi exatamente para cancelar aqui, tá? E aqui nós ficamos no segundo membro da equação, 113 mais 16, ou seja, 3N igual a 129. Para continuar o processo de isolar N aqui no primeiro membro, eu vou dividir os dois membros dessa igualdade por 3. O que vai acontecer? Aqui 3 dividido por 3 vai dar 1 e a gente vai conseguir nosso intento de deixar N isolado. E aí nós precisamos resolver quanto é 129 dividido por 3. Vamos fazer essa conta aqui. 129 dividido por 3. Vamos separar o 12. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Agora vamos trabalhar com 9. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Deu uma conta exata, inclusive com um N natural. Meu N aqui é o número 43. Muito bom. Ele é um número natural não nulo. O que é que isso significa para a minha resposta? Bom, portanto, já que eu encontrei um N natural não nulo, significa dizer que 113 pertence sim a essa sequência. Inclusive, eu já conheço até a posição do número nessa fila. Tá bem? Então, o número 113, ele está na posição 43. Bom, agora eu vou trazer para vocês o que é lei de recorrência. Além da forma geral da sequência, a gente também pode trabalhar com lei de recorrência. O que é a lei de recorrência? É quando você conhece o primeiro termo e a partir dele você conhece todos os próximos termos, cada um calculado sobre o seu anterior. Ou seja, eu conhecendo o A1, eu vou encontrar o A2, conhecendo o A2, eu vou conseguir calcular o A3 e assim sucessivamente. Então, essa é a chamada lei de recorrência. Nesse exercício aqui, ele quer que a gente construa a sequência, sabendo que a lei de recorrência da sequência é essa, claro, para um N natural, e ele coloca N maior ou igual a 1, significando que é de 1 em diante, 1, 2, e portanto é um natural não nulo. Então, vamos começar. Bom, eu já sei que o A1 é o número 1. Isso está sendo dito aqui na minha primeira igualdade. Vamos encontrar o A2. Na segunda equação, o que eu tenho? Eu estou dizendo que cada termo é 2 vezes o seu anterior. Então, o A2 vai ser 2 vezes o anterior a ele, que é o A1. E quem vai ser o A3? O A3 vai ser 2 vezes o anterior a A3, que é o A2. O A4, por sua vez, vai ser 2 vezes o anterior ao A4, que é o A3. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que substituir. Eu sei que o A1 é 1, então vou substituir aqui o A1 por 1 e a gente vai dizer que o A2 vai ser 2 vezes 1, portanto 2. Da mesma forma, eu descobri que o A2 é 2, então eu posso substituir o A2 por 2 aqui, ó, na minha expressão, e vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Também já sei quanto é o A3, que é 4, vou poder substituir o A3 por 4, e aí minha expressão vai ficar 2 vezes 4, 8. Bom, aqui a gente já consegue escrever a nossa equação, a nossa sequência, que vai ser 1, 2, 4, 8. Essa é a sequência pedida.
calculada, construída a partir da sua lei de recorrência. Bom, já fizemos nossas aulas, já fizemos nossos estudos de hoje falando sobre sequências. O que falta? Falta exercitar, como a nossa sapinha aqui. Vamos fazer um pouquinho de exercício. Vocês já têm esse exercício resolvido no caderno, mas refaçam esses exercícios. E são essas 8 questões que vocês vão resolver. Vamos trabalhar um pouquinho, criar um músculo cerebral aí para poder a gente estar mais forte no conhecimento da matemática. Obrigado por estar comigo. Bye, bye. Até a próxima aula.